Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, meus serenos. Hoje eu vou jogar para vocês o tarô do signo de Gêmeos. Vamos ver o que o tarô tem para dizer para vocês no dia de hoje, né? Dando clareamento, uma sabedoria, um ensinamento para vocês dessa semana que pode ser tão boa, que pode ser tão corrida, pode ser tão maravilhosa quanto vocês também são, tá bom? Então vamos ver o que o tarô do cigano tem a dizer para todos vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Signo de gêmeos, 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 signo de gêmeos. Signo de gêmeos. Vamos lá para a primeira carta da qual está saindo ali, que é os julgamentos, né? Que o julgamento no tarô é como se ela simboliza a renovação, o despertar, até mesmo, pode ser até mesmo um despertar da espiritualidade, né? Mas vamos ver o que as outras cartas têm a poder dizer sobre isso, né? Porque o julgamento é uma carta que ela fala do autoconhecimento, do autorreflexão sobre vocês mesmos, tá bom? Sobre vocês mesmos. A gente chama isso de olhar para si mesmo, sabe? Olhar sobre as suas ações, olhar sobre o que você está fazendo, olhar sobre o caminho, sobre os seus caminhos da sua vida, aquilo que você quer, sabia? É poder avaliar o processo para poder você seguir em frente, né? O julgamento é vocês fazerem tudo isso sem ser julgado, sem estar se julgando, entendeu? Porque, poxa, é tão ruim a gente estar seguindo nosso caminho, fazendo essas coisas, nos julgando, nossa, caramba, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? É não se julgar tanto, tá bom? É você olhar o horizonte, olhar mais para frente e ver o que a vida, ou o que as coisas, as oportunidades têm para falar para vocês, têm a explicar para vocês, têm a dizer para vocês. Então, é olhar as coisas com mais clareza, mais atenção, né? E não se julgar tanto diante dos obstáculos, diante da vida, diante daquilo que vocês querem, daquilo que vocês estão sentindo, ou até mesmo daquilo que estão passando, né? Porque aqui, ó, é você não se julgar, é olhar para o horizonte, porque aqui vem o 8 de copas, né? Que ele fala sobre vocês estar resistindo à mudança, né? Então, ou seja, é como se você estivesse se julgando, se auto-julgando sobre alguma coisa, mas vocês têm que olhar para o que o futuro quer dizer para vocês, o que vocês estão passando, olhar para vocês e não se resistir à mudança, né? Porque aqui eu sinto algum de vocês, nessa carta, ela fala muito sobre vocês estar apegado ao passado, ou seja, eu tô me julgando porque eu deveria ter feito dessa forma, não fiz, devia ter feito isso, não fiz aquilo, e aí vocês ficam se julgando e ficam presos no passado, não conseguem seguir diante, não conseguem olhar para frente, então estão se resistindo ao que precisa vir, ao que precisa acontecer, ao que vocês precisam passar, entende? Então aqui a carta ela fala muito, essa carta ela fala muito de estagnação. Estou estagnado porque eu não estou conseguindo, eu preciso seguir meu caminho, preciso seguir em frente, mas só que o passado, as coisas, a estagnação, o julgamento muito presente na minha vida, né? Então essa carta ela fala muito de bloqueios sentimentais profundos, tá bom? Que é como se você estivesse se recusando a aceitar a verdade. Até aqui fala muito sobre você estar está com dificuldade de aceitar a verdade dolorosa, né? Que é sobre algum tipo de situação da qual vocês possam estar passando. Então não resista à mudança. Se o destino está dizendo, mudem, faça isso, faça aquilo, então você tem que mudar e fazer isso fazer isso com a consciência limpa, de que lá na frente vai ser diferente, lá na frente as coisas vão acontecer da forma como tem que acontecer, entende? E não se julgar tanto por conta do passado, não se julgue por conta do passado. Tá na hora de vocês celebrar, aqui ó, aqui é como se vocês não se julgassem tanto, porque tá na hora de vocês celebrar, vocês precisam celebrar a amizade, vocês precisam celebrar a comunicação, sabe, a comunidade é com todos aqueles que estão à sua volta, né, ou seja, não julgar o outro, não se julgar, não ficar preso ao passado, celebrar o dia de hoje, celebrar alegrias que vocês têm, celebrar as pessoas com quem estão à sua volta, com quem realmente fecha com vocês, com quem realmente ajuda vocês, com quem realmente vocês dão com uma mão, a pessoa vem que retribui com a outra, porque a gente tem que ter aquela via de mão dupla, né? Ou seja, se eu te dou, você também tem que me dar. Não adianta eu te dar de menos
menos, eu te dar de mais e você me dá de menos, entendeu? Pouco, não tá batendo a nossa energia, não tá batendo a nossa sincronização. Então, não dá pra gente se doar pra pessoas que se doam de menos. Então, celebre a alegria, celebre o dia de hoje, celebre o dia de hoje, celebre o dia de amanhã, celebre todos os dias como se fosse o último dia da sua vida, como se fosse o único dia do qual que a única certeza que a gente tem é somente da morte, né? Então, celebre o dia de hoje. Eu sei que a gente passa por alguns obstáculos, eu sei que a gente se julga, eu sei que a nossa mente ela fica um pouco perturbada, né? Então, mas a gente tem que levar as coisas com mais clareza, com mais leveza, né? Isso não se julgar tanto e olhar para frente, olhar o que o destino tem para poder nos ensinar, a nos falar, né? Então, tenta criar uma conexão com amigo, com pessoas que realmente sejam verdadeiras com vocês, com pessoas que realmente estão com vocês e que não queira somente sugar a energia de vocês, né? Ou seja, é como se você estivesse muito bem, mas sempre tem aquele que tá, tipo, sugando a sua energia, sabe? Que tá sempre te levando pro mau caminho, te levando pro buraco, então isso é muito ruim, né? Então, aqui, essa carta aqui, ó, logo em seguida vem a carta, né? Os dois, deixa eu ver. É que eu não consigo. Eu vou muito às vezes eu vou muito pela figura e muito pelo nome, então é de onde eu estou sentindo, né? Essa aqui eu já fui muito pela figura, né? O que a figura tá me dizendo. Aqui também eu fui pela figura, né? Sobre a celebração, né? De você celebrar. Essa daqui eu já fui pelo nome, porque às vezes o nome e a figura é como se eu sentisse, olha, agora vai por isso, agora vai por aquele, porque faz a união da mensagem que eu estou passando, né? Então essa daqui ela fala sobre o fim de bloqueios, né? A queda, ou seja, fim de bloqueio, está na hora de vocês colocar um fim nesse bloqueio que está acontecendo com vocês, sobre esses julgamentos, sobre essas indecisões, sobre isso que está acontecendo, sobre isso que vocês estão passando, né? Então, tá na hora de você colocar o fim nessas indecisões. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho que tomar uma decisão, um direcionamento da minha vida, daquilo que eu quero, daquilo que eu vou em busca. Então, o que vocês estão buscando? O que vocês querem para vocês? Agora eu pergunto, quem são vocês? Você já parou para se perguntar quem sou eu em frente ao espelho? Você já parou para se perguntar e analisar dentro de um ônibus quando você está voltando para casa com um fone de ouvido com aquela música, uma melodia da qual vocês tanto amam e olhar para a janela e dizer: quem sou eu no meio desse mundo todo? O que eu estou fazendo aqui? Então, pergunte quem é você. Descubra quem é você, descubra do seu eu, descubra aquilo que você gosta, aquilo que você ama, entende? É se olhar internamente aquilo que vocês querem. Então, tá na hora de você colocar um fim nessas indecisões, um fim nesses conflitos internos e externos dentro de vocês. Eu tô com um conflito interno porque eu tô me julgando, eu tô com um conflito interno porque eu tô observando pro passado, eu tô olhando pro passado, eu tô com um conflito interno porque eu preciso celebrar com os meus amigos, eu preciso celebrar com a minha família, eu preciso celebrar comigo mesmo sobre tudo aquilo que eu quero, mas eu não tô conseguindo porque eu tô passando por um conflito interno, ou até mesmo externo, porque o externo também acaba prejudicando a gente, né? É o filho, é o marido, é o trabalho, é a mãe, é o pai, então isso são conflitos externos, né? Que, ou seja, esses conflitos externos acabam machucando ainda mais a gente no conflito interno, então é parar um pouco para poder observar, saber quem são vocês, saber quem são esses conflitos que estão internos, para que vocês consigam organizar isso e não se julgar, né? Não se julgar tanto e não ficar observando tanto, ficar preso pro passado. Olha pro presente, celebre o hoje. Não tá na hora de colocar o fim nessas indecisões de você, o fim nesses conflitos, o fim nesse bloqueio, porque essa carta agora eu tô olhando pra figura dela, né, aqui, ó. Agora essa carta também ia falar de um bloqueio mental, é como se ela estivesse dentro de uma jaula, sabe, aqui, ó. Não sei se você vê, dentro de uma jaula, ela tá sentada, tá com um bloqueio mental, né, um bloqueio, tipo, eu não consigo, é como se eu estivesse paralisada no tempo, é como se eu estivesse paralisada no tempo, que eu não tô conseguindo agir, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo raciocinar de uma forma real, sabe? Então, aqui é sobre bloqueio mental também, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado sobre os pensamentos de vocês, sobre aquilo que vocês querem, sobre aquilo que vocês estão sentindo também. Saibam, se conheçam, descubram quem são vocês no meio desse caos todo que é a nossa vida, né? Que a gente tem esse problema, né? Então, é muito sobre isso, né? Deixa eu só passar um pouco. Eu sempre esqueço de trazer uma água, gente, porque eu falo tão rápido e acabo me cansando. Não, mas vamos continuar, né? Aqui, ó. Aqui, o 5 de copas. O 5 de copas, gente, é uma carta da qual ela fala de arrependimentos no foco negativo. Então, ou seja, tá na hora de começar a se perdoar, seguir em frente. Olha só como uma coisa liga com a outra. Sem julgamento, celebrar. É você não olhar pro passado, é esse bloqueio mental. Não se julgar tanto, sabe? Não deixar com que as suas indecisões tomem conta de vocês. Tá na hora de vocês começarem a se perdoar, a de seguir em frente, né? De focar na sua gratidão e nas suas oportunidades, daquilo que vocês querem, daquilo que vocês buscam.
buscam daquilo que vocês desejam, porque vocês podem, vocês conseguem, vocês são prósperos. Diga todos os dias: eu posso, eu consigo, eu quero, eu sou merecedor, eu sou merecedora de ter tudo aquilo, de ter coisas boas, porque a gente não veio para essa terra para poder ter menos, a gente veio para essa terra para ter mais. Então, queiram ter mais, sejam ambiciosos, sim, né? Ambicioso a ponto de você querer o que é do outro, mas é ambicioso de você querer ter coisa boa para você, porque eu não aguento mais ter que passar por uma escassez financeira, não aguento mais ter que passar por uma escassez de alimentação, de roupa, disso. Não, eu quero, eu mereço, eu mereço. Sabe por que vocês merecem? Porque vocês trabalham para conquistar, porque vocês são honestos. A partir do momento que você não rouba e não quer e não inveja aquilo que é do outro, que não cobiça o que é do outro, vocês são merecedores, sim. Vocês são merecedores de coisas boas, vocês são merecedores de ter um carro bom, de ter uma casa boa, de ter alimentação boa, porque é para isso que a gente veio para a Terra. É para ter coisas boas, sim. Não é para mendigar, não é para pedir, não é para faltar, é para ter, é para multiplicar sempre. A partir do momento que a gente é humilde com os outros, a gente ajuda quando pode, quando precisa, né? Não são todas as pessoas que a gente tem que ajudar a abrir mão, porque a partir do momento que a gente está dando a nossa energia para o outro, que a gente está se doando e não quer nada, a gente só está jogando essa nossa energia fora. Então a gente ajuda quem quer ser ajudado. Lembre-se disso, tá? Vamos continuar. Signo de Gêmeos, signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, né? Deixa eu ver aqui certinho. Signo de Gêmeos, vamos ver o seguinte. Tem que dizer para o signo de Gêmeos. Continuando, né? Continuando sobre vocês não se julgarem, continuando sobre vocês não ficar olhando pro passado, sobre vocês parar com esse bloqueio de mental, bloqueio de indecisões, de vocês tomar um direcionamento da vida de vocês e não se julgar tanto por isso, né? Pelo que passou, deixou de passar, né? Então aqui vem o três de espada que é curar a mágoa, né? Aqui é você se perdoar, né? Aqui é se perdoar e aqui é você curar a mágoa. Olha que interessante, curar a mágoa é você olhar para você, vai para dentro de você mesmo e dizer: eu me perdoo, eu me perdoo, Ricardo, eu me perdoo falar o nome de vocês, eu me perdoo fulano de tal, do Sandra, pelo passado, eu me perdoo pelo que já passou, eu me perdoo pelas pessoas que fizeram maldade comigo, por aquele que tentou fazer e não conseguiu, por aqueles que tentaram, me perdoo eu também por eu ter feito aquilo de errado. Então é você se perdoar, né? É você se perdoar, é você olhar para o passado. Aqui vocês têm que olhar para o passado e não parar de se julgar, e não se julgar, ao invés de se julgar, é se perdoar, né? Para poder vocês conseguirem seguir em frente, a se perdoar, pedir o perdão da superação, da dor, da liberdade, dos padrões negativos, daquilo que vocês passaram, daquilo que vocês viveram, até mesmo daqueles que tentaram, como é que eu posso dizer? Tentaram fazer algo de ruim, né? De maldade com vocês, né? Perdoar, né? Então a gente fala muito do perdão, ou seja, tentar perdoar o outro, não se julgar tanto diante das coisas ruins, né? Diante da maldade do mundo, né? Que a gente fala, ou seja, da maldade do mundo, da maldade das pessoas, até mesmo da gente mesmo, porque a gente também erra. A gente é ser humano, lembre-se, somos seres humanos e a gente pode sim errar, não tem problema. O problema é permanecer no erro, né? Então é você se perdoar, né? Então, ou seja, cuidado para vocês poderem ter que agir com a impulsividade de tentar fazer algo sem pensar, ou seja, eu vou fazer algo sem pensar, vou fazer aquilo, porque às vezes a gente não se perdoa, a gente fica observando pelo passado, a gente tem conflitos internos, a gente não consegue celebrar, a gente não consegue se perdoar, então automaticamente a gente faz tudo por impulso, porque a gente tá na nossa vida tão automática, a gente não consegue parar um pouco e raciocinar e ver aquilo que está acontecendo, né? A gente acaba ficando com falta de paciência e acabamos sendo teimosos, né?
muitas vezes a teimosia não é da gente, é algo que a gente acabou criando por conta de conflitos internos, por conta de não perdão, por conta de olhar para o passado, por conta de não se perdoar, por conta da não celebração, por conta do julgamento, né? Aqui essa carta ela fala muito de teimosia, ela fala de teimosia, de impaciência, falta de direcionamento, né? Então, ou seja, eu tô passando por tanta coisa, tanto isso, esse conflito interno, esse não perdão, que eu tô com uma direção, eu tô com falta de direção, tá? De procrastinação, tá bom? Então, eu preciso fugir de tudo isso, eu preciso correr, mas eu não tô com direcionamento, eu não tô conseguindo achar, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei, na verdade, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei exatamente o que é. Então, logo em seguida vem a carta do 2 de planejamento. Olha só o que ela tá fazendo. Ela está olhando o horizonte, está olhando o mundo. Então essa carta ela fala sobre você explorar momentos, ter um momento de pausa da sua vida, colocar um pouco a sua mente para poder funcionar um pouco, descansar a sua mente, na verdade, né? E ter um planejamento, uma expansão de opções, de momentos de pausa, de estratégia. Vocês precisam ter um pouco de pausa para que vocês consigam ter estratégia sobre alguma coisa, tá bom? Então, ou seja, escolher um direcionamento, escolher um lugar certo, escolher o ambiente certo para que vocês possam relaxar a mente de vocês e dizer, olha, tá na hora de eu trabalhar esse meu conflito interno, tá na hora de eu perdoar, tá na hora de eu não, de eu ver as minhas indecisões, tá na hora de eu parar com essas minhas inseguranças. Tá na hora de eu ter esse perdão, tá na hora de eu não me julgar mais, né? Eu quero parar com esse bloqueio, eu quero me perdoar um pouco, eu quero parar com um pouco dessa minha teimosia, dessa minha falta de direcionamento. Então pare um pouco, observe o mundo lá fora e veja que vocês podem sim escolher o melhor caminho, vocês têm sim um direcionamento, basta vocês pararem um pouco para poder observar as oportunidades que podem estar ao seu redor, aquilo que tá vindo, aquilo que pode vir. Então, aqui tá na hora de vocês pausar um pouco. Pausar, sabe por quê? Porque os 10 de paus, ele fala muito sobre o esgotamento, sabe? Sobre a recarga que eu falo, sobre a sobrecarga. Sobre a recarga, ó. Sobre a sobrecarga do peso da responsabilidade das coisas que vocês estão passando, do conflitos internos, do conflitos externos também, né? Então, foi aquilo que eu falei, ou seja, do pai, da mãe, do filho, do trabalho. Então, vocês precisam descansar um pouco, sabe? Então, alguns de vocês estão com esgotamento muito sobrecarregada do peso da responsabilidade, sabe? De estar se sentindo tudo nos seus ombros, lidando com muitas tarefas e obrigações sem a ajuda de ninguém, com um fardo pesado. Mas ninguém, olha só, vocês são fortes, vocês são merecedores, vocês são incríveis, porque ninguém teria coragem de carregar esse fardo nas costas da mesma forma que você carrega. Se você carrega é porque você é forte o suficiente. Talvez o fardo que eu carrego vocês não conseguiriam carregar, porque é um fardo muito pesado. O seu é pesado, o meu também é pesado, então a gente não pode entrar nesse ai, de que o outro, o meu fardo é pior, o meu fardo é melhor, então, não, mas eu não teria coragem de carregar, de fazer, de sentir, de amar, de sofrer aquilo que você sofreu. Porque você foi forte, eu acho que eu não teria a mesma capacidade que você, eu não teria essa mesma força que você, eu acho que ninguém aguentaria. Então, olha só o que você se tornou, olha só quem você é, então você consegue, você é forte o suficiente para poder aguentar isso, mas só que tá na hora de você refletir um pouco e descansar um pouco, para que ver se você sair um pouco dessa sobrecarga da qual você está, de tanta coisa no seu ombro, de tantas coisas nas suas costas, e que parece que não tem ninguém para poder te ajudar, parece que não tem ninguém para poder te auxiliar naquilo que você quer, naquilo que você busca, naquilo que você está sentindo. Somente você é capaz de fazer isso. Então, toma cuidado, porque aqui, né, olha, vocês estão sem caminho, e aqui tá falando sobre o desequilíbrio, né, desequilíbrio. Então, é como se você estivesse com um desequilíbrio muito grande, sabe? De doação, né? Como se você se doasse, né? Para se sentir bem, ou até mesmo receber algo em troca. É como se você estivesse se doando, mas eu quero receber algo em troca, eu quero poder. Porque a gente. Tudo é uma troca, gente. Não adianta dizer que a gente não quer nada em troca, porque a gente quer sim. Porque se você tá dando carinho para aquela pessoa, você quer que ela te retribua com carinho. Se você tá dando o melhor para aquela pessoa, você quer que ela também faça o melhor para você, porque a gente trata as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado, entende? Então, se eu te dou atenção, eu quero atenção, se eu te dou isso, eu te dou aquilo. Então é como se você estivesse doando tanto para aquele alguém, para aquele trabalho, para aquele filho, para aquela mãe, para aquele pai, porque vocês querem ter aquilo de volta, porque isso se chama via de mão dupla, né? Então, ou seja, você chama o carinho, você chama a atenção, eu te dou atenção, você me dá atenção, eu te dou isso, você me dá aquilo. Não precisa ser nem mais e nem menos, mas pelo menos na mesma intensidade já tá muito bom. Só de você se sentir valorizado, só de você se sentir amado, só de você se sentir
sentir importante também já é bom, porque a gente também merece se sentir importante, porque eu sou um ser humano, vocês são seres humanos, vocês precisam se sentir importante também, da mesma forma que o outro gosta, vocês também gostam. Então vocês não podem se doar demais, né, para pessoas que estão se doando de menos. Então tá na hora de refletir, parar um pouco e refletir e parar com essa sobrecarga, né? Então, não ter a falta de direcionamento está naquilo que vocês estão sobrecarregados de coisas, sobrecarregados de tudo, sobrecarregados do fardo. Então, é como se vocês estivessem realmente cansados. Sinto alguns de vocês aqui cansados. E às vezes não é nem fisicamente. Às vezes é emocionalmente. Isso, às vezes é que eu tô aqui tentando lembrar. Às vezes é emocionalmente, porque é emocionalmente, é mentalmente também, né? E mentalmente, porque pensar, né? Pensar às vezes cansa, pensar deixa a gente assim, muito exausto, entende? Porque são tanto problema, tantas coisas que a gente guarda pra gente que a gente não consegue falar pras pessoas, né? Porque a gente não quer, não é o medo, né? É porque a gente tá cansado de ter que desabafar mas não adianta a gente desabafar com quem não vai ajudar a gente. Não adianta a gente falar dos nossos problemas com quem não vai resolver. Então só falar não dá certo, entende? Então a gente também precisa de ajuda, né? E às vezes, alguns de vocês aqui, ó, oito de espada, mas eu tenho pela figura, alguns de vocês estão se sentindo presos, sabe? Limitados, paralisados por. E é isso que eu falei, ó, sobre pensamentos e medos, sabe? Tipo. Eu não sei se eu devo, eu não sei se eu consigo, mas será que tá certo? Será que eu devo fazer? Será que eu devo fazer aquilo? Então, gente, é parar um pouco, não tenha medo. Se der errado, dane-se. Pelo menos vocês tentaram. É melhor dormir de barriga cheia do que acordar de barriga vazia. Então, se for pra fazer, que faça, mas faça da melhor forma, mas faça tendo a consciência de que vocês poderão sofrer a consciência ou não sofrer a consciência, porque lá na frente vocês poderão estar livres ou poderão estar presos dependendo das atitudes que vocês fizeram se vocês não agiram com a cabeça e com a teimosia. Eu vou agir agora assim por impulso, não é agir por impulsividade, é agir, prestar atenção, acalmar um pouco, né? Ou seja, observar tudo ao seu redor, colocar na balança o equilíbrio e dizer isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, isso aqui tal, tal. Agora eu tenho uma decisão, agora eu vou tomar essa decisão, porque eu coloquei o pós e o contra, o que é a favor e o que não é a favor na minha vida. Então, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, vocês estão se sentindo presos e limitados, sabe? Limitações mentais. Aqui eu vejo muito limitações mentais, tá bom? É como se você estivesse incapaz de agir, mesmo tendo a capacidade de se libertar. Ou seja, eu não tô com força para poder conseguir isso, eu não tô com força para poder fazer isso, mas você sabe, você tem o poder, você só não tem a força nesse momento, você só não tem a coragem nesse momento, mas você sabe que você consegue, você pode, você é merecedora, você é incrível, como todos nós somos. Prometo que da próxima vez eu vou trazer uma água, porque eu fico com falta de ar. E olha que eu tô falando bastante com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. E quando eu tiro 17? Nossa. Signo de gêmeos, signo de gêmeos, signo de gêmeos. Signo de gêmeos. Eu não vou tirar tanta carta pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Signo de gêmeos, signo de gêmeos. Eu falei, não vou tirar tanta carta, porque senão vai cair. Mas aqui foram muitas cartas, eu não vou fazer leitura, tem bastante. Então quando caem muitas cartas, vou fazer leitura. Muitas cartas não dá. Signo de gêmeos, signo de gêmeos. Signo de gêmeos. Eita, quer mais um aqui. Essa é essa aqui. Que foi agora. Signo de gêmeos, signo de gêmeos. Mais uma. Vou colocar ela embaixo. Vou colocar mais pra cima.
Vamos lá na nossa primeira carta, que é o As. Deixa eu ver. Ah, o As de Ouro, gente, eu não consigo enxergar de longe. Então, o As de longe, o As de longe, ó. O As de Ouro, ele representa, sabe o quê? Representa novos começos, novas oportunidades na vida de vocês. Eu creio, tenho fé que vocês vão conseguir, que vocês são merecedores. Todos vocês são merecedores. Então, não vamos largar com esse bloqueio, vamos parar de julgamentos, vamos parar de a gente se julgar, vamos parar com esse bloqueio mental, vamos parar com essa ilusão, esse carrego todo que vocês estão carregando, sabe? De se sentir exausto. Então, tá na hora de novos começos na vida de vocês, tá na hora de vocês prosperar, prosperidade, entendeu? Oportunidade, manifestação. Manifestem alegria, manifestem o poder, manifestem o crescimento na vida de vocês. Sejam positivos, mesmo que esteja dando tudo errado, sejam positivos, porque vocês merecem. Eu não vou me cansar de dizer isso pra vocês, porque vocês merecem, que vocês são merecedores de ter coisas boas na vida de vocês. Então tá na hora de ter novos começos, tá na hora de ter novos começos. Então tá na hora aqui, ó, tá na hora de ter fim de dificuldades, fim de período difícil na vida de vocês. Emanem isso pro universo, mas não guardem no pensamento, soltem isso pra fora. Vocês têm 3 poderes, vocês são poderosos demais. Vocês têm o poder do coração. O coração é um sentimento, quando ele passa pro cérebro, o cérebro é o pensamento, e quando vocês abrem a boca, vocês estão emanem pro universo. Eu consigo, eu sou merecedora. Eu creio que o fim ele vai acabar, porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nos orixás, eu tenho fé em tudo aquilo que vocês acham que vocês conseguem ter fé, mas tenham fé, e mano, então é um fim de início, tá bom? Então é fim de um período difícil na vida de vocês, tá na hora de vocês sair dessa dificuldade, tá na hora de vocês recuperar a energia, a ajuda, aquilo que vocês querem. Então, ou seja, tá na hora de encerrar, porque essa carta ela fala de encerração de ciclo, né? Então tá na hora de encerrar esse ciclo da vida de vocês, esse ciclo de não ter coisas boas, entende? De ciclo de período difícil, né? Então tá na hora de você ter instabilidades, né? Tenha estabilidade financeira, tenha estabilidade emocional, tenha estabilidade com a família, entendeu? Então, não deixe com que o conflito entre na vida de vocês, conflito com a família, o conflito com a tradição, aquilo que vocês amam, que é a família de vocês. Então, tome muito cuidado, a família é muito importante. Aqui ela fala da família, né? Então, alguns de vocês precisam estar mais próximo da família de vocês, precisa agir de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais bondosa, de fazer a parte de vocês. É aquilo que eu falei. Se não der certo, dane-se, pelo menos você tentou, porque também tem algumas pessoas da nossa família que às vezes tiram um pouco da nossa energia, mas não precisa você gastar energia com elas. Basta conversar da melhor forma possível. Se não está te agradando, não precisa ficar. Não precisa você fingir aquilo que você não é. Não seja falsa, não somente com os outros, mas com você mesma, com você mesmo. Então tenha um pouco mais de responsabilidade com tudo aquilo que vocês estão fazendo e estão falando também, tá bom? Então toma muito cuidado. Então, alguns de vocês, tá na hora de vocês ter início, tá na hora de deixar esse bloqueio, que aqui eu falo muito sobre bloqueio de intuição, dificuldade de ouvir aquilo que eu falei, né? Olha só. Então, é sobre dificuldade de ouvir o interior. Agora, preste atenção nos sinais importantes, tá bom? Quando eu falo assim, preste atenção nos sinais. Então, ou seja, vocês estão com bloqueio, de fato, que não está conseguindo observar o horizonte, observar aquilo que está indo, aquilo que está acontecendo, aquilo que o universo está fazendo vocês sentirem. Então, preste atenção, todos vocês, nos sinais em que a vida dá, de que vocês podem, de que vocês merecem. Esse jogo aqui, essa mensagem aqui não é à toa. Então, preste atenção nos sinais, ou seja, é para vocês poderem acordar um pouco para a vida, para vocês poderem conseguir entender que a vida tá dando, o universo tá dando sinais para você de que vocês precisam parar com isso, precisa descansar um pouco, precisa parar com esse julgamento, precisa ter um pouco de alegria, acreditar na família, não ter essa escassez, sabe? Descansar a mente, né? Parar com esse bloqueio mental do qual vocês têm, entendeu? Então, toma muito cuidado, tenha um bom direcionamento, então, cuidado quando eu falei para vocês, que vocês tenham um direcionamento e que vocês não ajam da pior forma, ajam da forma mais possível, tendo consciência de tudo que está acontecendo, tá bom? Então, tenha muito cuidado, não se engane sobre o que as pessoas dizem, não se engane sobre você mesmo, achando que é dessa forma, sem antes se autoanalisar, sem antes se observar. Então, tenha cuidado com falta de bloqueio, com o bloqueio de foco. Se você, aqui tá falando sobre o bloqueio de foco, tá? Então, mantenha o foco naquilo que você quer fazer, mantenha o foco naquilo que você está pensando, mantenha o foco naquilo que você deseja, não perca o foco, nem que vocês desenhem e coloquem
atrás da porta de vocês, mas tenham foco naquilo que vocês querem, naquilo que vocês desejam, naquilo que vocês almejam, tá bom? Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou continuar muito porque senão o vídeo ele vai ficar muito extenso, tá? Então muito obrigado a todos vocês, espero ter ajudado. E é isso, se puderem me seguir aqui no meu canal, que eu ficarei muito agradecido. E eu sempre irei postar sempre de todos os signos, não somente de um, mas também de todos os signos. Assim vocês poderão saber sobre o pai, sobre a filha, sobre o marido, sobre a mulher, então sobre todo mundo, tá bom? Muito obrigado, gratidão no coração de todos vocês.